O que mais que você vai pretender fazer nos defendendo contra leis bobas? Então nós vamos ter um bulldog. Eu acho que nós vamos ter um bulldog. Vamos ter um bulldog que vai defender o cidadão, né, do Estado. Então todas as vezes que alguém aparecer com uma lei e criar uma obrigação, começar a, né, sei lá, complicar ainda mais, por exemplo, tirar a carteira de motorista. Estavam agora querendo que todo mundo renovasse, fizesse um teste a cada 2 anos, aquela confusão que acaba gerando para o cidadão. Nós vamos estar lá, mas brigando ferrenhamente, abrindo a boca, expondo o absurdo, verificando pessoas que querem reservas de mercado, que o brasileiro é doido por uma reservinha de mercado, né? Um porto só para ele, uma importação de uma coisa só para ele, essas porcariadas que a gente tem que começar a questionar isso. Isso vai abrir espaço para um empreendedor brasileiro que hoje está excluído, o pequeno... Não, transporte de cabotagem pelo Brasil, só pode ser navio de bandeira brasileira, que é uma mentira, porque na verdade o casco é da Tailândia e acaba fazendo... Mas todas essas reservas de mercado aí, tem que ver se ela é boa para o cidadão brasileiro, se ela é boa para o país, que está me parecendo que ela é muito boa para alguém que é amigo do Estado, né? Os portos, concessões de portos brasileiros é uma das maiores vergonhas que tem. Atravancam a exportação. Antes, a minha empresa, vendi para um grupo americano, tudo mais, não deu 2 meses, nós estamos exportando para o Peru, Costa Rica e México. Os contêineres de Costa Rica e no México estão parados até hoje. Então, faz 2 meses, estão parados. Por quê? Primeiro, greve de caminhoneiro. Depois, greve de fiscal da Receita. Lá? Não, aqui no Brasil. Se fosse perecível, estava tudo estragado já. Aí o que os americanos decidiram? Vamos montar uma fábrica no México. Porque aí alimenta os Estados Unidos, México, Costa Rica, e o Brasil só vai cuidar dos países da... Mas por que isso? Porque o sistema lá de complexo de exportação, o fiscal que quer ou não quer, hoje eu vou ver a carga, amanhã não vou, enquanto eu não olhar ninguém libera. É de um autoritarismo inacreditável. E isso, todo mundo na Fiesp, Ciesp, está assim, com a coisa atravessada na garganta e com medo de falar alguma coisa, porque se falar, o fiscal aí sim faz birra, faz procedimento padrão, né? E olha a expressão, procedimento padrão, né? O que significa isso? Significa pegar todas as leis que estão em vigência e aplicar na fiscalização da tua carga. Ou seja, não sai. Ou seja, temos leis demais, porque se ele consegue fazer uma operação padrão, na verdade chama operação padrão, que prejudica o país, prejudica a exportação, significa que tem lei demais. Porque quer dizer que quando não é padrão, ele deixa passar um monte de coisa que ele não está vendo. Não é isso? Isso aí, por isso que tem tão poucos empresários que vão para a política, né? Você tem que vender a empresa antes, que é o que você está fazendo, para poder ter autonomia para... E para não ter conflito de interesse, porque quando você está... Fora, lá, isso eu já falei. Como você está lá, o cara fala assim, opa, peraí, né, eu faço o piso epóxi. Imagina, estou lá num conflito de interesse, numa reserva de mercado, começar a aprovar uma lei que tem que botar a resina epóxi em todos os postos de gasolina do Brasil, ou toda escola pública agora tem que ter esse tipo de piso. Isso que a gente acaba vendo num monte de coisa brasileira. Tem que acabar com essa reservinha, essa mesquinhez, esse pensamento pequeno de muitos empresários, essa coisa ainda quase que colonial. Parar, o Brasil é muito moderno, é muito grande. Os portos têm que abrir, nós temos que abrir os céus brasileiros, os mares brasileiros, para poder fazer a coisa acontecer, trabalhar, inserir. Nós vamos ter uma riqueza de conhecimento absurda. Toda vez que o Brasil, você sabe muito bem disso, toda vez que o Brasil falou que ia fechar o mercado para desenvolver a indústria brasileira, lembra na época dos computadores? Nossa Senhora, mercado negro vinha do Paraguai, computador, para poder ter alguma coisa. Era horrível, horrível. Isso foi o Luciano Coutinho, o economista Luciano Coutinho, que não sabendo, entendendo o que estava acontecendo, ele queria reserva de mercado de hardware, né? Não sabendo que o futuro ia ser de software. Então, aí, em troca da indústria de computadores, ele destruiu o setor de serviços de software. Então, o brasileiro que podia estar fazendo software, né, não pôde, a nova geração não pôde aprender software porque o Luciano Coutinho não deixava importar
os computadores. Né? Por isso que nós não temos um Bill Gates, por isso que nós não temos grandes programadores. Não, e quando temos eles, nós vamos ver, eles foram fazer faculdade fora, porque o talento verdadeiro, ele não tem fronteira para o talento. Ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. O que eu falo, os grandes nadadores brasileiros treinaram onde? Nos Estados Unidos. Os grandes empresários na parte de software, onde estão hoje? Estados Unidos, na Índia e na China. Eles vão saindo. Então nós vamos perdendo, desperdiçando esses talentos brasileiros por falta de ambiente. A minha luta lá também no Congresso Nacional é criar ambiente de empreendedorismo. Cânites, se a gente conseguir criar esse ambiente adequadamente e as pessoas conseguirem empreender livremente, nós vamos ter muito mais gente produzindo e gerando riqueza e muito menos gente pendurada em programas sociais que custam de quem produz. Então, se a gente põe todo mundo para trabalhar, né, e se desenvolver, nós vamos ter um país muito mais leve para todo mundo. O peso está pesado hoje para quem produz, custa caro para nós, pagamos muito imposto, pagamos tudo caro, porque existe uma massa enorme de pessoas que não estão produzindo, gerando riqueza, e um Estado que não é eficiente e que pesa. Então você está falando para mim o seguinte, tem duas etapas. Primeiro, impedir que o Estado atrapalhe o empreendimento, que é dar um tiro no pé. E segundo, mostrar para o governo que é do interesse dele auxiliar o empresário, inclusive porque o Estado está quebrado, né? Eles estão matando a galinha dos ovos de ouro. Eu acho, esse foi o grande erro da esquerda, mas acho que eles já estão começando a perceber. Ao atacarem o empresariado e o pequeno e médio empresário, eles reduziram a eficiência, reduziram a produção e etc. O Brasil não é um país capitalista, somos um país trabalhista. Nós temos mais trabalho do que capital. Os Estados Unidos não. Eles têm mais capital do que trabalho, por isso que eles estão pedindo imigrantes o tempo todo. Mas nós não, nós temos trabalhador, a gente não tem. Então, ser contra o capital estrangeiro, que é mais barato, porque é isso que eles têm, né? Tudo bem, a gente vai perder os dividendos, etc. Mas vamos ter gerentes ganhando bem, supervisores ganhando bem, trabalhadores ganhando bem, num primeiro momento. Depois, daqui a 50 anos, a gente vai poder comprar essas empresas que são todas de capital aberto. E quando eu falo esse pequeno empreendedor, não estou falando de magnata, né? Estou falando de pessoas realmente que têm pequenos negócios, que querem começar, porque, veja, na periferia mesmo, de qualquer cidade, se você tem um borracheiro, um cara que começa uma manicure, uma pessoa que quer vender rodas de automóvel, um cara que quer montar uma pequena marcenaria, marmoraria, o fato de ele poder já desenvolver a atividade dele, ele já não está pendurado no Estado. Ele já está começando a consumir energia elétrica, ele vai consumir matéria-prima, produtos de beleza, ele vai começar a ser mais um elemento na economia. Falando, é tudo de bom para o Estado, porque além do Estado não ter que sustentar ele ainda gera riqueza que acaba revertendo para o Estado. Então a gente tem que desesperadamente fazer isso. Mas... Não, e confirmando o que você está falando, o futuro do mundo vai ser umas grandes empresas enormes, mas com um monte de pequenas, não vai ter média, é pequenas empresas. Tanto é que as grandes empresas compram pequenas empresas o tempo todo quando descobre que alguém está inventando. Então você tem absolutamente razão. Não, eu também tenho essa visão, né? As grandes corporações continuam, porque elas têm realmente uma coisa que a esquerda combate tanto. Agora, eu não sei se a esquerda percebeu essa questão, não. Apesar de que a esquerda percebe essa parte de baixo, o pequeno empreendedor. Eles são muito sensíveis a isso. O Partido Comunista é a favor do pequeno empreendedor, você acredita? Exatamente, a favor. Porque até uma pequena horta orgânica feita com pneus que foram pegos na rua, na hora que ele tem que vender, que tem que produzir, ele começa a perceber o movimento que é necessário. Mas